Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e eu trago pra vocês hoje a minha análise do jogo Shinobi de Master System de 1987. Como muitos de vocês já sabem, Shinobi é um dos maiores clássicos do Master System, é um jogo icônico e eu não poderia deixar de trazer pra vocês esse jogo aqui no canal. Então já dá aquele like pra fortalecer o vídeo, que logo após a vinheta a gente já começa a análise, bora! Em Shinobi, você é um mestre ninja que precisa sequestrar várias crianças. Não. Caralho, viaja. Que isso, loucura que eu acabei de falar. Em Shinobi, você é um mestre ninja. Você precisa salvar várias crianças que foram sequestradas por um grupo criminoso. Uma coisa que é boa de ressaltar aqui é que a versão original do Shinobi é de arcade. E o jogo ficou tão popular e foi tão bem aceito na época que eles fizeram um port para um tanto de console. E um deles foi esse que a gente vai falar hoje, que é o do Master System. Se eu vim por trás, hein? Ah, moleque. Ganhei um... Claro que o jogo, por ser original de arcade e ele tem um port para um console de 8 bits, ele foi muito capado, mas assim, isso não quer dizer que ele é um jogo feio, ou um jogo mal acabado, ou qualquer coisa nesse sentido. Ele é um jogo até muito bem feitinho, se tratando de um port para um console de 8 bits. Aqui em Shinobi você controla Joe Musashi, que é um ninja muito foda, e ele sozinho derrota um exército inteiro de inimigos. O jogo aqui é um jogo de plataforma simples, que não tem muita invenção de moda, e a mecânica também é bem simples de entender. Aqui cada criança que você resgata, você acaba sendo beneficiado com algumas coisas. Às vezes você ganha power-ups, às vezes você ganha acesso a bônus stage, e às vezes sua vida aumenta, você recupera a sua vida, enfim. Então cada criança que você resgata, você é recompensado também. Peguei o bônus stage. Falando em bônus stage, é uma das paradas mais bizarras do jogo, porque ela é muito criativa, só que ao mesmo tempo é impossível, já que você precisa ter uma velocidade de um raciocínio de um computador quântico para conseguir passar da fase bônus. Não entendi nada, mas falhei. Sobre as armas, que na maioria das vezes, maioria esmagadora das vezes, você tá usando a sua Shuriken. Só que em alguns momentos você tem acesso a corrente e outras armas. E em tese, era pra você ter direito a outras cositas más. Porém, eu não tive acesso a isso durante o jogo. Por quê? Essas outras cositas más que eu falei é um poderzão ninja que te ajuda muito. Só que, pra você ter acesso a ele, você precisa vencer a fase bônus. E eu até agora não entendi como é que faz pra vencer, então eu meio que passei o jogo todo sem ter esse poderzão, mas eu vou mostrar pra vocês aí como é que ele funciona. Olha lá, pessoal, a fase bônus eu ganhei aquele poder lá em cima, tá vendo? Tipo uma cobra. O ruim é que a gente não usa o poder na hora que a gente quer. O jogo que fala a hora que a gente pode usar. Isso eu não acho legal. Ó, tipo, agora ele vai começar a piscar, ó. Aí você segura o botão do pulo e aperta o outro, ó. Essa coisa tosca aqui, ó. Aí ele paralisa o inimigo. Tem os que são mais legais, tá? Esse aqui é bem tosco mesmo. Sobre os gráficos, você consegue ver claramente que é feito com capricho. O jogo é muito bem construído, levando em consideração as limitações do Master System, né? E é um jogo graficamente muito interessante e bem polido. Os sprites são muito bem feitinhos e são bem grandes, e o cenário é também um ponto alto, com muita cor e detalhes. Essa parte aí da Marilyn Monroe, na segunda fase, ficou espetacular. Isso que eu chamo de um port bem feito. Olha aquele cara de... Ai! Eu boto fé demais que na época esse jogo aí era referência gráfica, porque para ser um jogo de 87 ele era muito bem feitinho. As escolhas de cores aqui também foram muito bem feitas. Tudo bem que esse gráfico bem feito e detalhado custou o jogo a ter poucas animações e tudo ficou, às vezes, muito parado, mas acho que isso não é uma coisa que atrapalha na jogabilidade, não. Bom, beleza, eu falei muito bem dos gráficos e tal, mas, velho, me explica que caralhos é esse Capitão América Homem-Aranha aí na primeira fase? O que os caras pensaram quando colocaram isso no jogo? Ah, isso aqui vai ser legal. Mano, me explica, por que tem um Capitão América que tá fazendo uma pose como se fosse um Homem-Aranha na parede? Não faz sentido nenhum isso, nenhum.
sobre o som, eu vou ter que fazer o meia-culpa aqui, porque eu errei rude, eu errei feio, eu errei muito. Eu joguei o jogo até muito tempo, assim, muito pra frente, quando me foi avisado que eu estava jogando com o chip FM ligado. Ou seja, eu estava jogando o jogo com o som FM, eu sempre falo mal no Master System. É nítido que a qualidade do áudio nativo do Master System é esmagadoramente melhor do que essa bosta desse chip FM. Mas assim, sejamos francos, nesse caso, com o chip FM é ruim. Não é ruim, mas nada se compara ao som nativo do Master System, que ao meu ver combina mais ainda com o jogo em si e a estética dele. Mas não dá pra negar que a fase bônus com essa musiquinha do chip FM ela ficou bem legal. Bem legal, inclusive, hein? Ah, tem que acertar os ninja aqui, entendi. Acho que não posso deixar ele vir aqui, ó. Ah, vai pular aqui, ó. Ah, não consegui, não. Shinobi, ele não é só conhecido por ser um jogo clássico ou um jogo marcante do Master System, ele também é conhecido pela sua dificuldade, que é muito, muito alta. É aquele tipo de jogo que você precisa ensaiar cada passo, você precisa decorar aonde que o inimigo vai, o que você precisa fazer e etc. E eu falo com tranquilidade que Shinobi é um jogo extremamente difícil, até para os jogadores mais experientes de jogos de plataforma da época, de jogos do Master System, enfim. Qualquer jogador hardcore com certeza vai concordar que Shinobi é um jogo bem difícil. Sabe? Eu não vou mentir pra vocês, eu passei aperto aqui em várias partes do game e, como de praxe, o save state aqui se fez presente, e até porque o jogo, além das fases, tem chefes extremamente difíceis, mas o jogo é muito gostoso de jogar apesar disso, tá? O jogo é apelão demais, velho. Olha esse chefe aqui, por exemplo. Você precisa matar todos esses negócios aqui que eu nem sei explicar o que é, enquanto o chefe vai te encurralando contra um raio. E você precisa ser muito rápido e certeiro. E isso aí é só a primeira parte do chefe. É de boa até. Isso é chefe final ou Pedrinho? Não sei, mano. Tá com toda a cara, né? Talvez seja mesmo, velho. Não sei. Tá com cara mesmo, velho. Não sei te falar porque é um jogo que eu nunca joguei. Senão eu te responderia. Abri live mais tarde, hoje era. Passei. Já era pra eu estar zerando. Se não bastasse inimigos de tudo quanto é lado e você precisar decorar praticamente o que você precisa fazer para sobreviver, tem alguns pulos do jogo que você precisa ter uma precisão milimétrica. Se liga nisso aqui. Olha o tamanho do negócio, velho. Oi, nossa. Não, não, não. Não é possível. Mas toda essa dificuldade ela é recompensada pelo jogo ter um dos melhores finais de games de todos os tempos da história dos videogames. Igual o Bernardo Papini comentou na live aí, ó. Então eu deixo vocês aí com o final do jogo, a minha reação com o final do jogo, e depois eu trago a conclusão aí da minha nota do jogo. Ó, peguei a sessãozinha dele. Passei. Ih, tem mais coisa ainda. No final não. Uai, game over? Uai, eu, hein?
zoando que o final do jogo é isso, velho. Você tá brincando comigo, mano. Porra, ainda... você foi irônico, né? Um dos finais. Mano, que merda de final de jogo, mano. Um jogo difícil pra caralho. Um chefão difícil pra caralho. Pra você chegar e aparece um negócio de game over e o jogo reinicia, mano. Vai tomar no... Shinobi entrega gráficos muito bem construídos, uma trilha sonora boa, apesar do chip FM, e uma progressão de dificuldade até que justa. Sim, no começo começa difícil, e mais pro final, o jogo fica semi-impossível. Tudo bem, a gente entende que o jogo é um jogo que, em tese, é um jogo curto, e que para o jogo ter uma durabilidade maior, eles simplesmente jogam a dificuldade lá no talo para você ter que ficar jogando ele várias e várias vezes para você conseguir zerar. Isso é uma prática muito recorrente nos jogos do final da década de 80, e a gente até aceita, a gente entende que a memória dos cartuchos na época eram muito limitadas, e isso... tudo bem, a gente dá para entender isso aí, vai. Mas o jogo tem seu lugar, tenta se transportar e se colocar no lugar de uma criança dos anos 80, com seu Master System lá, ligando esse jogo na TV e tendo, assim, várias horas de diversão com o jogo. Cara, é um console de 8 bits no final dos anos 80. Olha o que esse jogo entrega, cara, de verdade. A criança que jogou esse jogo nos anos 80, no final ali, eu tenho certeza, ela lembra do Shinobi até hoje, sem dúvida nenhuma. Zerar, provavelmente ela nunca zerou, mas com certeza deixou ela maravilhada com os gráficos e fez ela se sentir um ninja de verdade. E com certeza garantiu horas e horas de diversão. Um pouquinho de frustração também, mas faz parte. Talvez seja um dos jogos mais famosos do Master System e também um dos mais difíceis, mas é um clássico que merece e precisa ser jogado. Por essas e outras, Shinobi ganha um 7 em 10 e ele ocupa agora a 5ª posição do nosso ranking. Sim, ele tem a mesma pontuação de Black Belt, mas como Black Belt foi feito em 86, ele tem a vantagem de ter sido um jogo mais antigo e com a mesma nota, então Black Belt fica em 4º e o nosso querido Shinobi fica em 5º lugar. Todos esses jogos que estão na lista aqui do lado têm análise no canal. Eu vou deixar a playlist na descrição e talvez eu acho que no comentário fixado aí. Então, velho, você vai poder ver todas essas análises aí e ver o que você achou de cada jogo. Vai que você conhece um jogo novo que você não conhecia e você acaba até querendo jogar, quem sabe. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixa aquele like, deixa um comentário, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele vai entregar ele para mais pessoas e você ajuda esse mero criador de conteúdo aqui pequeno, que quer um dia crescer e, porra, esse like aí não vai te custar nada, esse inscrito aí não vai te custar nada, esse comentário não vai te custar nada e vai só ajudar e motivar a fazer mais vídeos aqui. É isso aí, pessoal, nossa análise termina por aqui. E até semana que vem. Um grande abraço e valeu, falou!